Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos à nossa edificação do dia? Hoje vamos falar sobre salvação. A palavra salvação se refere a livrar alguém de uma situação de perigo. Mas de que perigo precisamos ser salvos? A Bíblia nos mostra uma linda história de amor. O amor de Deus pela humanidade. Ele não somente criou o homem, mas também planejou uma vida maravilhosa para este. Uma vida sem fim, sem dores ou problemas, no meio de um lindíssimo jardim. O ser humano tinha plenas capacidades e conversava com Deus todos os dias pessoalmente. O próprio Deus ensinava ao homem tudo o que ele precisava. Imaginem que preciosidade! Quem melhor do que um Criador para atender às necessidades da sua criatura? Pois é, mas apesar de todo esse idílico cenário, o homem deu ouvidos às persuasões do inimigo e se deixou seduzir pela proposta de conhecer o bem e o mal por si mesmo, decidindo comer do fruto da única árvore que Deus lhe tinha proibido comer, como está escrito em Gênesis 2:17. Mas por que será que Deus proibiu o homem de comer desse fruto do conhecimento? Será que Deus não queria que a humanidade tivesse acesso ao conhecimento? É claro que não se trata disso. A própria Bíblia declara que Deus deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, como está escrito em 1 Timóteo 2, 3 e 4. A questão, meus caros, é que o acesso ao conhecimento de forma independente, sem o auxílio de alguém mais sábio e mais experiente, pode gerar graves problemas. Imaginem o caso de uma criança que começa a assistir vídeos ou acessar outros conteúdos para aprender sobre certa experiência que envolva a eletricidade. E ela resolve tentar reproduzir esse conhecimento sozinha, sem a supervisão ou apoio de um tutor ou de uma pessoa mais experiente. O resultado dessa tentativa pode ser trágico e até fatal. De vez em quando surgem notícias sobre esses casos. Nosso Criador quer que cheguemos ao pleno conhecimento com a tutoria dele, protegidos de usar o conhecimento de forma errada e de gerar prejuízos para nós e para outros. Mas Adão e Eva não atentaram para esse perigo e deram ouvidos às persuasões encantadoras da antiga serpente, Satanás, o inimigo de Deus, aquele que, por perder a sua glória por causa do orgulho e da sede de independência, decidiu investir contra a coroa da criação de Deus, que é o ser humano, envolvendo a mente humana com falsas promessas de triunfo e independência do Criador. A partir daí, a vida perfeita do ser humano ruiu. Ele permitiu a entrada do mal e do engano em si mesmo e em seu entorno, tendo que lidar com as consequências da sua decisão. Essas consequências se estendem geração após geração. De lá para cá tem sido uma sucessão de problemas e desatinos. Um abismo vai chamando outro abismo, como está escrito em Salmo 42:7. Assim os seres humanos vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, como está escrito em 2 Timóteo 3:13. E assim eles vão obedecendo de uma ativa ou passiva ao Deus deste século, ao príncipe deste mundo, como está escrito em 2 Coríntios 4:4. Aquele que só quer roubar, matar e destruir a preciosa criação de Deus que somos nós. A questão é que não existe neutralidade quanto às nossas escolhas nesta vida. Se não escolhermos a submissão ao nosso Criador e amado Pai, estaremos automaticamente entregando o governo de nossas vidas ao nosso inimigo. Por isso é necessário um posicionamento claro da nossa parte a respeito de quem governará a nossa vida. O governo de Deus na terra ocorre através de seu Filho Jesus Cristo, Rei de reis e Senhor de senhores, o qual, mesmo sendo Deus, se humilhou e se tornou humano para viver na terra e morrer por nós, anulando a sentença de culpa que existia contra nós. Todo aquele que reconhece a Jesus como seu Senhor, crendo e confessando isso com sua boca, será salvo, como está escrito em 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação aqui mencionada se refere ao livramento da destruição que virá sobre o mundo como consequência de suas próprias más escolhas e de ter dado legalidade a Satanás, que é destruidor.
E se você for tentado a pensar que é muito justo e correto e que não precisa de salvação, peço que dê atenção especial ao seguinte trecho bíblico. Romanos 3:23 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso mesmo, eu e você fomos incluídos nesse todos, e somente Jesus Cristo pode nos livrar da condenação eterna. Precisamos entender que Deus nos criou de maneira muito especial, à sua própria imagem e semelhança. Nenhuma outra criatura de Deus foi criada assim. A razão para Deus ter nos criado à sua imagem é porque Ele deseja que, ao reconhecer a liderança de Cristo sobre nossas vidas, sejamos transformados e nos tornemos como o próprio Cristo é. Para que, unidos a Cristo nessa plenitude, vivamos eternamente com Ele, participando do seu reino e do novo céu e da nova terra que serão estabelecidos, como está escrito em Apocalipse 21, 1, 3 e 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta é, sem dúvidas, a maior história de amor de todos os tempos. Nenhum romancista ou roteirista poderia imaginar uma história tão improvável e tão extraordinária como esta. Fomos incluídos no maior plano de resgate do universo. Precisamos apenas reconhecer nossa condição, aceitar o plano de resgate e, principalmente, reconhecer o autor desse plano como nosso Senhor. Não permitam que suas mentes fiquem turbadas e alheias a esta realidade. O futuro de cada pessoa está em jogo, e não se trata apenas de um futuro de algumas décadas, mas estamos falando de um futuro eterno, sem fim. Aproveite enquanto a porta da salvação está generosamente aberta para você, e não despreze o chamado do seu Criador para uma nova vida, com esperança eterna. Amém? E se essas reflexões têm lhe edificado, seja instrumento de edificação para outras vidas, compartilhando a mensagem com mais alguém, conforme o Senhor lhe direciona. Tenha um excelente dia e que Deus continue lhe abençoando.